Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa disciplina Contextos Educativos na Infância e Teorias do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Nós estamos nesse nosso trabalho interdisciplinar e eu te convido a continuar conhecendo os pensadores sobre desenvolvimento e aprendizagem. Eu sou a professora Rosa Martins e estou aqui no estúdio do campus Porto Velho, Zona Norte, para continuar esse bate-papo com vocês. No local onde eu estou, atrás de mim tem uma parede branca com pontos interligados e eu estou usando um macacão de cor vermelha e o meu sinal na comunidade surda é este aqui. Então, vamos hoje falar sobre Freud. Vem comigo que eu vou te explicar um pouco mais como que Freud pensou o desenvolvimento infantil. E na pedagogia nós temos que conhecer diferentes possibilidades, diferentes estudos sobre o desenvolvimento infantil. Então, na aula de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre Sigmund Freud e a sua teoria psicossocial. Vamos lá? Dando início, vamos falar um pouquinho de Freud, que é conhecido como fundador da psicanálise. Ele foi um médico, neurologista de origem judaica, que foi assistente de um doutor muito famoso, Joseph Brauer, e que com Brauer ele fez um estudo sobre histeria, a partir de um estudo de caso de uma das pacientes do Dr. Brauer. E nesse estudo, o que foi que Freud fez? Ele aprendeu a utilizar o método catártico e técnicas de hipnose. Isso foi a base para que ele posteriormente entendesse que havia outras formas de se estudar a mente humana e que sim, era possível estudar a mente humana. A partir daí, ele pensou em algo que hoje nós sabemos que é a psicanálise. A psicanálise veio neste contexto de estudar a história dessa paciente de Brauer, que foi uma mulher muito ativista, muito ativista de direitos humanos e tudo mais, e ela cuidou do pai dela por um longo tempo. Quando o pai dela faleceu, ela começou a ter comportamentos considerados estranhos naquela época. E aí isso foi diagnosticado pelo Dr. Brauer como histeria. E os métodos utilizados pelo Dr. Brauer fizeram com que ele, Freud, que era assistente de Brauer, pensasse em questões que iriam além da hipnose. E aí foi quando ele pensou que, a partir dessa relação paciente e médico, ele chegou à conclusão que o apaixonamento desta moça pelo Brauer, que foi um caso em que ela se apaixonou pelo médico, né? Freud começou a pensar que existiam fatores inconscientes, que depois ele veio desenvolver essa teoria, que influenciavam na vida da pessoa. E aí ele pensou ali na psicanálise, que nós vamos falar um pouco mais dela. A psicanálise como um espaço de fala para o paciente. E foi nesse contexto que Freud desenvolveu o método da associação livre. Então, veja, ele saiu do método catártico e de técnicas de hipnose, que eram desenvolvidas pelo médico principal, vamos dizer assim, o Brauer, e ele, Freud, pensou que a associação livre de ideias, a partir da fala do paciente, e não apenas de perguntas e respostas, mas falas mais livres, isso sim poderia assegurar que a mente daquela pessoa, de fato, poderia ser estudada e, a partir dali, os problemas ocultos seriam revelados. Então, vamos conhecer um pouco mais dessa questão. Se você quer se aprofundar na teoria de Freud, do inconsciente, especialmente na psicanálise, você precisa ler a Interpretação dos Sonhos, que é um livro de Freud, onde ele trabalha completamente o que a gente acabou de falar de um modo mais profundo, que é a base da teoria dele, a interpretação dos sonhos. Então, vamos entender um pouco mais da psicanálise para relacionar com o nosso tema desenvolvimento infantil. Então, primeiro, a psicanálise é uma teoria, ela também é um método e é uma prática profissional. Como teoria,
a psicanálise, ela estuda o funcionamento da vida psíquica, porque diferente de outras áreas que estudam o ambiente físico, a psicanálise ela estuda a mente, especialmente a vida psíquica da pessoa. Também a psicanálise é um método, e esse método, como a gente já falou anteriormente, é um método de escuta, e ele é um método essencialmente interpretativo. E a base da psicanálise, se você quer relacionar com outras teorias interpretativas e outros métodos interpretativos, é o estudo do significado oculto, daquilo que está subjacente ao relato da pessoa, porque nem tudo que ela consegue colocar em palavras, de fato, é o que ela pensa. Então, é uma análise, tanto que a prática profissional, que é o próximo item, é chamada de análise, porque é um método interpretativo e visa o autoconhecimento do indivíduo. Então, essa é, resumidamente, a base da psicanálise. E aí, falando um pouquinho do funcionamento psíquico, nós estudamos em psicologia que há no funcionamento psíquico o inconsciente, que foi a descoberta do inconsciente que Freud fez a partir desse estudo com a paciente de Brauer. Então, estudar o consciente significa estudar os conteúdos que não estão presentes no campo atual da nossa consciência. Mas existe, além do inconsciente, que é um conceito mais conhecido, existe o pré-consciente, que são os conteúdos acessíveis à consciência. Eles estão acessíveis, mas eles não estão lá. Eles precisam ser acessados. E aí temos o consciente, que é o nosso sistema que recebe as informações do mundo exterior e do mundo interior, que trabalha com processos cerebrais, especialmente com a percepção, a atenção e o raciocínio. Este funcionamento psíquico para Freud é a base do estudo da mente e o que pode revelar significados para determinados comportamentos do indivíduo. E aqui a gente tem, para refletir, para entender o que, quando a gente fala de sexualidade em Freud, entender que o termo sexual ele é usado de uma maneira muito geral, para significar todas as ações e pensamentos prazerosos. Não significa que quando Freud usa o termo sexual, não significa que ele está falando do ato sexual, mas ele está falando de ações e pensamentos que dão prazer. Por que é importante falar disso? Porque nós estamos falando de sexualidade infantil. Então, guarda essa informação que a gente vai voltar nela já já. Então, vamos aqui para a charge. Chega no ambiente profissional, no ambiente de trabalho, uma pessoa fala, estou precisando de um mouse erótico. E aí a pessoa, ops, óptico. Eu quis dizer mouse óptico. Daí a pessoa fala assim, você sabe que é proibido acessar sites de conteúdo adulto no ambiente de trabalho, não é? Claro que eu sei. Eu nunca abri esse tipo de página. Tudo bem. Você precisa de mais alguma coisa? De um pênis drive. Então, para Freud aqui, esta fala, né, deste indivíduo está revelando um pensamento oculto, um sentimento oculto, que não foi devidamente vivenciado, explorado ou resolvido na vida desse indivíduo. Então, aqui é uma charge, uma brincadeira, mas é só para a gente refletir que na teoria da psicanálise, que ela pode ser uma teoria, um método, né, uma prática profissional, o que está nos trazendo é exatamente o revelar o sentimento, o pensamento oculto, que pode estar lá no inconsciente ou pode estar no pré-consciente, disponível para ser acessado, mas precisa de uma indução, precisa de uma escuta e precisa de técnicas apropriadas para interpretação. Então, por que a gente traz a psicanálise para entender a sexualidade infantil? É porque é nessa teoria que Freud baseia todas as etapas do desenvolvimento infantil com base na sexualidade. Então, vamos continuar? Aqui a gente vai falar, então, já entendemos a psicanálise, então a gente vai falar da sexualidade infantil. Como é que Freud descobriu que as crianças possuem sexualidade? Nossa, isso é uma grande descoberta. Então, você imagina na época que Freud pensou nisso, o barulho que isso fez. Então, primeiro dizer que a criança, quando ela mama, ela sente prazer.
E aí, um prazer sexual. Nossa, como assim que a criança tem um prazer sexual como um adulto? Enfim, porque nós já entendemos que sexualidade está relacionada ao prazer e não necessariamente ao sexo. Por exemplo, a questão da criança desfraldar. Então, existem vários fatores que influenciam o desfraude ou não desfraude. Mas o que Freud, nas fases, né, fase anal especialmente, né, que o cocô, na verdade, da criança, as fezes, elas são um presente. E é o primeiro produto que a criança faz para o mundo. Então, há realmente uma relação também de prazer, na questão do desfraude ou do desprazer, tem toda essa relação. E ao mesmo tempo, quando a gente percebe esse menino aqui, né, no vaso sanitário, ele está descobrindo, ele está pegando o seu pênis, ele está descobrindo que ele tem um órgão e que se tocar ele pode sentir prazer. Ele está descobrindo, como essas imagens abaixo, tanto o menino como a menina, que eles são diferentes, eles possuem órgãos diferentes. Então, sim, há uma descoberta da sexualidade, não necessariamente do sexo, porque a criança, ela não faz sexo. A criança, se houver alguma atitude, é abuso, porque o sexo quem faz é o adulto. Então, seguindo aqui, vamos falar da teoria psicossocial na infância, para entendermos a aplicação dessa teoria no nosso campo educacional. Primeiro, Freud fala que cada estágio representa a fixação da libido. E aí é importante a gente entender o que é libido. Libido são os nossos impulsos, os nossos instintos sexuais. Então, em cada fase, para Freud, do nosso desenvolvimento, uma das áreas do nosso corpo é ativada para sentir prazer. Então, vai existir nessa relação a tensão e o prazer. Ao mesmo tempo que eu posso gostar, eu posso sentir uma tensão pela descoberta ou até mesmo pela repressão do adulto. Mas isso tudo me leva à libido, que é a energia sexual. Veja que sexual é dentro do termo que a gente já falou, ok? Seguindo, vou explicar as 5 fases do desenvolvimento sexual de acordo com Freud. Então, primeiro aqui, se formos agrupar dentro da faixa etária, do nascimento da criança até 1 ano, a zona erógena é a boca, para Freud. Então, é a sucção, por isso que ele fala da questão da amamentação, né? A pele ali e a sucção. Na faixa etária de 1 a 3 anos, é o intestino e o controle da bexiga, que é exatamente a fase que geralmente se começa o desfraude. Essa é a segunda fase. Tem a fase de 3 a 6 anos, que a zona erógena são os genitais. Então, a gente vê que começou pela zona erógena na boca, depois o intestino, a bexiga, o ânus. A fase de 3 a 6 anos são as fases genitais. E a faixa etária de 6 anos até a puberdade, a zona erógena seriam os sentimentos sexuais. Eles estão inativos, mas já começa assim os sentimentos de cooperação, solidariedade. E da puberdade até a morte da pessoa, a zona são os interesses sexuais pelo outro. Já o meu corpo não deixa de ser o centro da minha sexualidade e a partir da puberdade o outro passa a ser o meu objeto de prazer. Então, falando dessas fases mais especificamente, a fase oral, que é de 0 a 1 ano, como eu já disse, a zona erógena é a boca, o ato de se alimentar, a expressão desse prazer, mas tem uma função nutritiva e também autoerótica. A erotização da criança aí, para Freud, não é destinada à mãe. Ele não sente prazer pela mãe, ele sente prazer porque ele sente prazer, porque o corpo da criança é a fonte do prazer. Já a partir de 1 ano, a criança passa pela fase anal, e aí o ânus passa a ser a zona da erotização da criança. Por isso tem essa questão do desfraude, tem a questão da descoberta, a função de defecação, retenção, expulsão, aí que começam questões de prisão de ventre, por exemplo, que tem a ver também como os adultos lidam com esse prazer ou desprazer da criança de algo que ela própria produz, né? As fezes e a urina são delas.
E depois dos 3 anos começa a fase fálica. 3 a 6 anos, que é quando a criança passa a descobrir melhor, a ter mais consciência do seu órgão sexual, há o tipo de masturbação que para Freud não é a masturbação que nós conhecemos, a masturbação do adulto, é um comportamento exploratório. Se eu tocar aqui eu sinto prazer, se eu não tocar aqui eu não sinto prazer, eu sinto dor. E também a fase do complexo de Édipo, que as crianças passam, e eu vou explicar um pouquinho mais sobre o complexo de Édipo. E essa fase do complexo de Édipo é muito importante para a gente entender, porque é uma fase da educação infantil. Então, mais para frente eu vou explicar sobre essa fase. Tem a fase da latência, que é de 6 anos até a puberdade. Essa fase, como eu já comentei, a criança vai desenvolver sentimentos fraternos, curiosidade sobre o mundo. Ela vai sair um pouco de si, um pouco do seu próprio corpo e vai iniciar uma relação mais trabalhada, vamos dizer assim, com as outras pessoas e com o mundo. E aí que inicia a formação da escala de valores morais para Freud. E ali, depois da puberdade, vem a fase genital, quando o objeto do desejo, como eu já falei, passa a ser o corpo do outro, não simplesmente o seu corpo. Se há um adulto, alguém da puberdade até a morte, cujo objeto é o seu próprio corpo, o objeto de desejo é o seu próprio corpo, é o que Freud entende que ele não vivenciou completamente, de forma saudável, essas fases do desenvolvimento psicossocial. Que a ideia nessa teoria de Freud é que a pessoa ela vai gradativamente saindo do objeto do seu corpo para conhecer o mundo e o corpo do outro. E agora sobre o complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo? Já tivemos até uma novela por aí que retratava essa situação. O que é o complexo de Édipo em linhas mais práticas? O menino, ele passa a ter, se apaixona pela mãe, porque a mãe passa a ser o objeto de desejo, e o pai passa a ser o rival. Isso também acontece quando há a menina. A menina também se apaixona pelo pai e a mãe passa a ser a rival. Daí a explicação, que é um modelo de comportamento, de identificação. É a fase que a criança começa a usar a roupa do pai ou a roupa da mãe ou querer se parecer com a mãe, não porque a mãe, no caso da menina, não porque a mãe é seu objeto de desejo, mas porque ela quer conquistar o pai, que é o seu objeto de desejo, e a mãe passa a ser a sua rival. Este modelo de comportamento é absolutamente saudável para Freud, não há nenhum problema, essa rivalidade faz parte do desenvolvimento humano e é uma rivalidade inconsciente. Não significa que a criança está ali desejando sexualmente o pai e que está desejando que a sua mãe morra para ficar com o pai ou o inverso. O que acontece, na verdade, é quando ela está estruturando quem ela é. Os seus próprios desejos, e ela faz uma modelagem no comportamento a partir da identificação com aquela que é a sua rival ou seu rival para aquele que ela quer conquistar. Então, não é conquista no sentido que a gente conhece e não é sexo ou sexualidade no sentido que a gente também conhece. É o termo que Freud utiliza pelo prazer e natural do desenvolvimento, que compõe o desenvolvimento humano. Tá? Voltando aqui, a gente vai falar sobre, dentro do complexo de Édipo, quando a criança passa saudavelmente por esse processo, ela vai internalizar regras sociais, normas sociais, ela vai perder o medo de perder o amor de alguém, ela lida melhor com essa questão da dependência, do apego, né? Tem a teoria do apego que a gente já viu em outros momentos no curso. A troca o objeto do desejo pelo mundo social, ela já não vai ficar dependente do seu pai ou da sua mãe, porque o complexo de Édipo resolveu essa relação dela com os pais. E aí o mundo, não apenas os seus pais ou a sua família, passa a ser interessante. E quando ela conclui todo esse processo de forma saudável, ela tem regras internalizadas corretamente e ela tem uma relação saudável consigo e com o outro. E aqui eu quero trazer, já finalizando,
que as primeiras investigações são sempre sexuais e não podem deixar de sê-lo. O que está em jogo é a necessidade que a criança tem de definir, antes de mais nada, o seu lugar no mundo. E esse lugar é, a princípio, um lugar social. Só para a gente entender que este processo de desenvolvimento psicossocial que Freud traz é absolutamente normal no desenvolvimento, não há algo que se espantar nem hoje, né? Ainda que a nossa sociedade lide com a questão sexual de uma forma diferente da época de Freud, mas as pessoas ainda se assustam quando se fala nessa questão da sexualidade. Há muito abuso infantil, mas há poucas pessoas falando da sexualidade de forma saudável. E a gente trouxe essa teoria de Freud para que a gente comece a pensar de forma saudável no desenvolvimento das crianças. Então, quero deixar para vocês, finalizando, a leitura básica desta nossa aula, que é o livro Psicologias, que está disponível no nosso AVA. Eu vou ficando por aqui e eu te encontro na nossa próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.